E aí, galera, tudo bom com vocês? Esse é mais um Liberal na Escola. Eu sou o professor Alexson Castro e hoje vamos falar de lendas, narrativas fantásticas amazônicas. Fiquem comigo e não percam nada. Tanto no cinema quanto na literatura, o gênero fantástico possui as mesmas características. Homens gigantes andando pela cidade, bruxas sobrevoando, animais fantásticos, animais híbridos, coisas sobrenaturais. Qual a ideia de realidade e sobrenatural? Qual a ideia que eu tenho de ficção e realidade? O fantástico maravilhoso, ele é exatamente isso. Essa hesitação sobre o que é real e o que é sobrenatural. Tsvetan Todorov inaugura aí as ideias do que vem a ser uma literatura fantástica. Para este autor, ele diz que a hesitação entre o real e o sobrenatural é que torna o fantástico. Todavia, é importante considerarmos a ideia da realidade quando ela é tomada por esse sobrenatural. Ou seja, ao lermos um texto literário em que há literatura fantástica e aparentemente nós achamos que está tudo normal e do nada aparece uma bruxa ou um homem gigante, a gente tem que ter a ideia e tem que fazer um acordo com aquela literatura de que sim, existem homens gigantes, de que o sobrenatural existe. Logo, é importante salientar que a metáfora ela não pode ser tida como um papel que vai fazer com que a gente compreenda do porquê que aquele sobrenatural está acontecendo. O que deve ser feito mesmo entre leitor e obra é que o leitor possa se propor e possa aceitar que dentro daquela realidade, sim, existem seres fantásticos. Mais adiante, a gente vai entender um pouco sobre o que é lenda e qual é a ligação que a lenda tem com o fantástico e o maravilhoso. E agora eu vou convidar um grande amigo meu que vai contar umas e outras lendas para vocês. Ele é um cara super inteirado e muito da área aí das matas, das águas. Ele transita em tudo quanto é lugar e tem muita história para contar, como todo e qualquer bom amazônida. Com vocês, gente, Manduca. Ei, mano, o professor me chamou pra contar mais história de lá do interior. E eu vou nem te contar a primeira que eu vou começar. Negócio de um peixe que se transforma em homem. Acho que tu sabe aí, tu já deve ter ouvido falar em algum desses lugares aí que tem um peixe que se transforma em homem pra ficar com as mulheres. E até com os homens também, olha, tomar cuidado aí, tu também, viu? Não te chavia logo não que é. Há muito tempo, a minha avó me conta assim, olha. Tinha uma vizinha dela, né? Que era dessas meninas aí que não queria namorar com ninguém, ficava só nos cantos. As meninas da vila tudo se embuchando, tudo ficando grávida. E ela não queria papo com nenhum homem. Já chegou as festas juninas na cidade. Todas as meninas começam a se enfeitar, bonitinha, arrumar o cabelo, ficar toda bonitinha, toda querer. Todo mundo foi pra festa do São João. Espia só que eu vou te contar que a minha avó me contou. Tava todo mundo lá na festa do São João, dançando, bailando. Daqui a pouco aparece um homem que nunca tinha sido visto, menino. Um homem nunca que tinha sido visto naquela vila pequena lá do interior. Daqui a pouco as meninas começam a se ouriçar pro lado desse homem. Esse homem não quer conversa com essas meninas. Ele vai naquela menina que não queria nada com nada. E a minha avó me contou
que quando essa menina olhou para este homem olhou para essa menina, rapaz, diz que foi amor à primeira vista. Na hora os dois se atracaram lá, começaram a dançar um negócio de um chachado, um negócio de um carimbó miúdo assim, um negócio de um forró bragantino, e aí daí tu já viu, né? Beijo pra lá, beijo pra cá. Esse negócio de tá prometendo, tá dizendo que ama o outro ali, ama o outro acolá. Sendo que eu já te falei que esse cara nunca foi visto lá na vila da vovó. Ninguém nunca tinha visto ele em lugar nenhum. Mas olha, presta atenção. Rapaz, passada essa noite, passou o mês de junho todo indo na vila esse homem. Tudo que era festa de São João, ele se metia. E era nas bibocas na beira do rio, e era dentro da mata, tudo este homem estava envolvido lá. E com quem? Com essa dita cuja dessa menina, que até antes dele não queria saber de menino nenhum. A partir do momento que viu, ele desembestou. Ficou mesmo, foi com ele e não contava as horas para ver ele quando chegava as festas. Passado o mês de junho, chegando as férias, cadê este homem? Sumiu do mapa. E a menina que estava com ele, do nada, aparece embuchada, embarrigada. Todo mundo ficou se perguntando, mas olha, essa menina não ficava com nenhum homem, não ficava com o fulano, não ficava com o cicrano. Aí chegou esse cara aí que ninguém sabe nem de onde ele veio, apareceu buchuda, é dele. Rapaz, o pai dessa menina foi em cima, foi embaixo procurando, cadê esse cara, não acharam. Daqui outro dia um pescador chega, contando pra vilanar todo mundo, que tinha visto um homem pular no rio, esse desembestado. Ninguém entendeu, foi nada. Passado outro dia, esse mesmo pescador chegou dizendo que tinha visto o homem, foi saindo, não foi pulando no rio. Um homem saindo do fundo do rio, ele também não entendeu nada. E aí o pessoal começou a perguntar, mas rapaz, como é que é esse homem? Como é que é a característica dele? Como é que ele se veste? Como é que ele anda? Como é o jeito dele? Aí ele foi explicar, né? Rapaz todo de branco, dos pés à cabeça. Blusa de botão, calça de branco, sempre descalço com um chapéu na cabeça. Dizendo o pescador que ele exalava um cheiro forte de peixe, e ninguém nem entendia nada. Tinha os olhos assim da cor do igarapé, meio castanho, mas no cabelo não dava para ver como era, porque ele vivia de chapéu, e exalava esse pitiu forte de peixe. Chegando esse no ouvido da menina, a menina lembrou, mas o homem que eu me apaixonei e por quem eu tô grávida é o mesmo que estão dizendo que anda por aí pelas festas e que nunca mais apareceu aqui. Pois eu vou atrás de saber quem é esse homem. Já lá embarrigada, lá pelo mês de setembro, quase chegando no mês da Nazinha, minha Nossa Senhora, esta mulher foi para a beira do rio para tentar achar esse homem. Lá ela se tonteou, ficou encantada, desmaiou. Quando acordou na beira do rio, o dito cujo estava lá do lado dela, todo paparicando a mãe nova e dizendo, olha, eu tô aqui, sou o pai dessa criança, mas não vou ficar, porque o meu mundo não é este. Sabe do que é, minha filha? Eu sou o boto. Eu sou o boto, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para minhas águas, para os fundos do meu mar. Mas olha, não esqueça que eu sou o pai dessa cria. E que se esse menino for menino mesmo, vai ser também um botinho igual eu. Daquilo ali, todo mundo ficou espantado, a minha avó chia, todo mundo correu. E dito e certo, não era aqui. Ela estava esperando um bebê, era do boto. Rapaz, não demorou muito. Essa criança até que nasceu saudável, nasceu bem. Mas essa história até hoje o povo conta. E olha que faz muito tempo, foi no tempo da minha avó. Até hoje o povo conta essa história de um homem que sai do rio para enfeitar as mulheres, para paparicar mulher, fazer filho e depois volta e some para sempre. Essa é a história do boto. Se eu fosse tu, que é mulher aí, ficava ligada nas festas, viu? Vai dançar melody com quem tu não sabe. É isso aí. Volta lá, professor. Depois eu conto outra história pra tu. Desde os primórdios tempos, quando o bom conselho era caro, a lenda sabia dá-lo.
Num misto de realidade e fantasia, a lenda traduz os ensinamentos produzidos da natureza à humanidade. E esses ensinamentos da natureza fazem com que as lendas sejam um ponto de explicação para os fenômenos que acontecem dentro dela. As lendas são originárias de um povo. Sem esse povo, não tem lenda. E essas lendas, elas surgem para dar uma lição de moral, para contar algum caso, alguma história que ficou ali, mas que tem um fundo de verdade. Um fundo de verdade social. Sim, a lenda também vem para ensinar, através de uma história, o que os antepassados estavam cultuando ali naquele momento. Até mesmo falar do passado olhando para o futuro. As lendas, se não pelo povo, para o povo, foram criadas nesse meio místico e real de um mundo sobrenatural que paira o mundo real. A lenda tem como característica principal um fato que é contado sem precisar de delongas. Ela pode acontecer em qualquer momento e com quaisquer pessoas. Essas pessoas trocam histórias de maneira folclórica e muito espontânea. Outra característica também da lenda é que ela é uma criação coletiva, ou seja, aquela comunidade que vivencia determinados aspectos culturais vai criar essa lenda, vai criar essa história que está de acordo com as suas vivências e que eles atestam ser verdadeiras. Não lendas, histórias para a criança dormir assustada, mas histórias que realmente aconteceram. Originada do latim, a palavra lenda significa legenda e desrespeito significa aquilo que deve ser lido. Atualmente, a lenda passou a ser um produto do inconsciente popular, que tem como função apresentar ali um causo e, a partir da vivência daquele causo, ensinar alguma coisa a alguém, como já disse antes. As narrativas fantásticas, lendas, elas são descritas desse jeito pela nossa população como lendas porque elas trazem esse cunho de verdade. Lenda e mito são muito semelhantes, talvez tenham mais semelhanças do que diferenças, por isso há uma linha muito tênue que divide um do outro. Todavia, para o nosso povo, para o povo amazônico, as lendas são lendas, pois são narrativas fantásticas, em que misturam a realidade e a ficção, misturam a realidade e o sobrenatural. Geralmente estão ligadas a seres encantados, sejam eles da mata, das águas, das ruas. O povo amazônico tem muita imaginação e muita vontade de contar aí as suas inúmeras histórias e vivências. Se você chega em qualquer interior e pergunta para algum nativo se ele conhece alguma lenda ou alguma história dali, ele vai lhe dizer com veracidade e mais, vai dizer assim, ó, aconteceu. E sobre esses aspectos fantasiosos e muitas histórias para contar, essa junção aí do ficcional e do sobrenatural, do real e do irreal, eu apresento aí vocês com mais uma lenda, o meu amigão Manduca. Manda ver aí, Manduca. Isso, mano. Presta atenção nessa história que eu vou contar pra tu. Olha, quem mora no interior sabe bem que não pode passar das 5 horas dentro do mato. E se tu entrar no mato, tem que deixar alguma coisa ali na árvore, um tabaco, uma cachaça, alguma coisa ali pro curupira, porque se tu não deixar, ele vai te mundiar. Tu sabe o que é isso? Tu vai ficar cheio de espírito ao teu redor e ele vai te fazer tu te perder no meio da mata. Aí, já era. É sal. Mas presta bem atenção.
Essa história que eu vou te contar aconteceu com os tios meus, de lá de Cambetá. Dia desse eles se embrenharam dentro do mato. Foram assim por volta de umas 2 horas da tarde. Andaram no mato, andaram, até aí tudo bem. Só que, sumando, o negócio foi eles quererem caçar, matar os bichos dentro da mata sem pedir licença, sem pedir permissão. Tá aí uma coisa que, olha, todo mundo que mora na Amazônia tem que fazer. Entrou na mata, tem que pedir licença. Entrou na água no igarapé, tem que pedir licença. Todo lugar tem dono e na Amazônia não é diferente. O dono da mata é nada mais, nada menos do que o curupira. O curupira, ele domina o fogo. Ele tem os pés para trás. Isso faz com que confunda a cabeça de quem está caçando ou quer extrair alguma coisa da mata sem pedir a permissão dele. E aí, isso, mano, ele caça, ele é capaz de matar. Ele é capaz de matar o caçador. Ainda mais se ele matar um bicho sem defesa. Vou te contar isso daí. Meu tio tava lá caçando. Resolveram atirar lá numa capivara. Tu sabe que a capivara é o animal do próprio curupira. Tem gente que diz que a capivara se transforma em curupira e o curupira se transforma em capivara. Mas disso daí eu não sei. Eu só sei que o curupira pegou eles lá. Eles não pediram licença e detalhe, ficaram tanto dentro da mata que passaram das 5 horas. Sumando a nazinha sabe, eu não passo nada que é mais sagrado das 5 horas dentro do mato, nem dentro de garapé. Só que esses cabra macho, né, metidos da cabra macho, foram querer peitar logo quem? O curupira. Mano, daqui a pouco eles estão lá os dois caçando, conseguiram acertar uma capivara. E aí eles começaram a se perder na mata loucamente. Um tentou subir uma árvore e não conseguiu. Eles começaram a ver um grito que era mais ou menos assim, ó. Só que tem gente que diz que quando esse grito ele tá perto, é porque ele tá longe. E quando ele tá longe, é porque ele tá perto. Daqui a pouco eles começaram a ficar desesperados, sem saber voltar para o lugar de onde eles tinham saído, mano. E aí a coisa ficou feia. Daqui a pouco eles começaram a ver um fogo correndo em toda a mata. O fogo corria de lá para cá, depois de lá para cá, depois de lá para cá. Eles ficaram doidos, atordoados. Um conseguiu correr, tentou fugir, mas voltava sempre para o mesmo lugar. É aquilo que eu disse para vocês, né? O curupira, ele vai mundiar a pessoa, ele vai te fazer te perder no meio do mato. Sem saber para onde ir, já enlouquecido com aquela situação, eles começaram a atirar para cima. Nisso que eles começaram a atirar para cima, de repente, materializou o próprio curupira na frente deles. Com a cabeça flamejante de fogo todo coberto de mato, o curupira apontou uma flecha para eles e disse: corram, eu vou abrir a mata para vocês. Mas se vocês voltar um dia que não ficar um vivo, não vem querer matar meus bichos, não vem querer entrar na mata sem pedir licença, porque eu sou curupira e essa terra é minha, eu que mando. Eles saíram, foi com mais de 1000, mano. Perna pra que te quero. Foi, tá? Tu acha bem que eu vou ficar dentro da mata com curupira? Claro que não, mano. Eles saíram, foi com mais de 1000, chegaram na casa lá da titia dos parentes, tudo amarelo. E não sabiam nem contar a história direito. Um se embananava, o outro se embananava. Eles foram contar a história só 2 dias depois. Isso depois de ter dormido, de ter gaguejado, horrores. Mas, mano, como a minha avó falou, entrou na mata, não pediu licença. Foi no igarapé, não pediu licença. Quis caçar, acertou ainda a pobre da capivara. Ainda foi sorte do curupira não matar ele, foi. Foi sorte, mas os dois não ficaram muito bem da cabeça, não. Porque quando tu encontra com o encantado, das duas uma. Ou tu te convence que aquilo foi verdade, que existiu, e toca a tua vida dali em diante, respeitando a mata e o lugar dela, ou tu enlouquece. E foi isso que aconteceu com eles, ficaram doidos da cabeça, não conseguiram distinguir a realidade da ficção. E eu digo uma coisa pra vocês, cuidado
ao entrar na mata. Porque o Curupira é dono dela. E ele vai proteger cada folha. Ele vai proteger cada bicho. Todo lugar tem dono, viu, Sumano? Quando tu entrar na mata, agora tu já sabe. Toca no chão, pede licença. Entrou no igarapé, toca no igarapé, pede licença. Reverencia, respeite os seres que existem ali dentro. Porque senão você vai ser mundiado. Você vai se perder no meio da floresta, nos braços do Curupira. Cuidado! Volta lá com o professor que daqui a pouco eu te conto mais uma história. Não sai daí, hein? As lendas amazônicas nada mais são do que as narrativas de um povo que constrói a sua história por meio das suas vivências e que se faz protagonista dessa história. Então, a lenda amazônica, as narrativas amazônicas, elas se originalizam desses processos identitários de pertencimento e de originalidade de um povo. Sim, as lendas são narrativas. Elas também passam valores sociais de determinada época. Elas contam, em tempos remotos, como foi que existiu e como foi que se gerou determinada sociedade. Elas apresentam aspectos anatômicos de animais ou seres sobrenaturais. Elas vinculam o sobrenatural e o racional. E elas fazem com que o povo amazônico tenha a sua identidade própria. Porque por mais que essas lendas fossem inspiradas em histórias de outros povos, o Amazônida dá o seu tempero especial. Um pouquinho aí de jambu para tremer, um pouquinho aí de medo. E essa ligação com os animais, para mim, é o mais surpreendente. Mulher que se transforma em pássaro, homem que se transforma em porco. Quem nunca ouviu falar dessas histórias? Até mesmo homem que se transforma em planta. O Manduca vem aí e vai contar mais uma história para vocês. Acredito que dessa vez vai ser de alguma tribo indígena de lá dos antepassados. De lá de dentro do mato. A nossa origem, os nossos ancestrais. Vamos lá, Manduca! Manda mais uma pra gente. E aí, voltei para te contar mais uma história. Só que essa história agora ela aconteceu de verdade. E olha, a minha tataravó, que era índia, contou para minha bisavó, que a minha bisavó contou para minha avó, que a minha avó contou para minha mãe, que a minha mãe me contou e contou para minhas irmãs e para meus irmãos. E essa história que eu vou te trazer aqui é de uma tribo chamada Macuxi. Nessa tribo tinha um índio muito forte e guerreiro. E ele se apaixonou por uma índia muito linda também. Os dois se apaixonaram e começaram ali, depois do casamento, a viver um amor lindo. Só que do nada, um dia, a bela esposa do índio apareceu doente. Pegou uma infecção não sei de onde, muito mal aí, não tinha como os índios curar ela. Ela acabou ficando paralítica, perdeu o movimento das pernas. Um índio, querendo a sua amada sempre por perto, construiu um tipiti bem grande, colocou nas costas e colocou a sua esposa para andar com ele para onde ele fosse. Lá ele andava, ia para a beira do rio e voltava. Ia lá para dentro do mato caçar e voltava, tudo com a esposa aqui, ó, nas costas. Certo dia, em uma das suas andanças pelo meio da mata, ele sentiu que o peso da sua costa estava maior. Estava mais pesado que o normal. E aí ele falou com ela, mas ela não falou com ele. E aí ele pegou a tipóia, colocou na frente e infelizmente constatou que a sua amada esposa tinha falecido.
inconsolado, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer, o índio levou a sua amada até a beira de um igarapé. Ali na beira daquele igarapé, o índio cavou um buraco bem fundo e, olhando ao seu redor, disse: bom, agora acabou a minha vida, não tenho mais o que fazer. Já que ela morreu, eu também vou morrer junto com ela. E assim o índio Macuxi se enterrou junto com a Índia. Depois de muitas e muitas luas que passaram, em uma época de chuva em Belém, na Amazônia, começou a brotar dali uma plantinha. Depois tomou a forma de uma planta triangular, nunca vista antes pelos índios Macuxi. A tataravó que contou para a bisavó disse que essa planta nunca tinha sido vista antes. E que ela nasceu a partir dali, da morte daquele amor, daquele casal. E quando essa planta nasceu, ela veio primeiro uma planta grande, triangular, e logo atrás dela, na coxinha dela, nasceu uma outra flor menor. Que essa flor menor, essa folha menor, tem o formato da sexualidade feminina. E logo ali constatou os índios Macuxi que se tratava da materialização vegetal daquele casal, daquele amor em uma planta. O índio Macuxi iria carregar eternamente a sua esposa em suas costas. Olha, menino, em todo lugar tem essa planta aqui em Belém. Em todo lugar, tudo quanto é lugar. Se tu olhar para a casa da tua vizinha, tem. Os caboclos, tudo aqui, eles cultivam essa planta, que essa planta para nós aqui é sagrada. Ela simboliza o amor entre duas pessoas. Dizem que quando nasce a folha grande e nasce a pequenininha atrás, é porque naquele lá tem amor. Mas quando não nasce a pequenininha atrás, é porque falta amor naquele lá. E se nasce mais de uma folha pequena atrás da folha grande, é porque existe infidelidade. É o real e o sobrenatural. Mas eu te digo isso, Sumano, aconteceu, e a planta surgiu daí. Uma planta nunca antes vista surge de um amor absurdo entre dois índios. E é eternizada pelo Deus Supremo. Que coisa linda da Amazônia. A Amazônia também é amor. A Amazônia também é vegetação. E eu digo para vocês acreditam ou não nessa história? Eu acredito, porque foi a minha avó que contou. E aconteceu. Essa é a lenda do Tambatajá. Incentivados aí por essa perspectiva das lendas, eu trago aqui para vocês qual a importância de ler e de preservar a oralidade amazônica. Bom, para crianças e jovens, é importante a gente compreender, a primeiro passo, que existem os textos literários e existem os textos não literários. E o que torna um texto literário é a sua subjetividade, que é ao contrário da objetividade. A subjetividade, ela vai trazer sentimentos, ela vai trazer perspectivas de um mundo que às vezes nem é tão real. O texto literário, ele também trata as questões sociais de uma maneira mais, digamos, amena, te apresentando um mundo e fazendo com que você reconheça ao mundo ao seu redor, ao mesmo tempo que faz um processo introspectivo de autoconhecimento. A leitura, ela proporciona para o leitor não só um aprendizado sobre aquela história que está sendo contada, mas ela agrega todo um léxico de palavras novas. Ela te ensina a como utilizar essas palavras. Ela te ensina a como utilizar vírgulas, pontos em seguida, acentos. A leitura é boa para isso. Além de fazermos uma viagem sem sair do lugar,
ela também nos proporciona esses aprendizados que a gente agrega para o nosso conhecimento a partir do momento que a gente se submete e se permite a ler cada vez mais. Usar a leitura ao nosso favor e usar a escrita ao nosso favor. Esse também é um dos principais pontos de por que é importante a leitura. A partir do momento que eu tenho o privilégio e eu me permito ler um texto, me permito ler um outro texto que também não tem tanto a ver com esse anteriormente que eu li. A partir do momento que eu me permito conhecer e ler vários tipos de texto, eu estou agregando conhecimento de como um texto literário funciona, de como um texto não literário funciona. E a partir desse conhecimento que eu agrego a mim, eu vou usar a língua ao meu favor, escrevendo bem, redigindo um texto em rede social bem, escrevendo de maneira formal e de maneira informal. A partir do momento que a gente lê e que a gente escreve, a gente está treinando ali uma habilidade que todos nós somos capazes de exercer, que é da leitura e o da escrita, e saber brincar com as palavras. A literatura nada mais é do que a arte das palavras. E para confirmar isso, essa narrativa oral que é passada de geração para geração e que eu não digo nem há pouco tempo, né? Eu não vou dizer sim há pouco tempo, porque há pouco tempo que a gente tem essas lendas e esses nossos mitos materializados em livros e algumas histórias, como o nosso maravilhoso escritor paraense Valcir Monteiro, que nos proporcionou aí uma literatura paraense riquíssima em lendas e mitos da nossa região. Para isso, eu vou chamar mais uma vez o Manduca, que vai contar mais uma lenda absurda pra gente. Fiquem aí, não saiam daí. Em toda a Amazônia, tu sabe que tem história com cobra. Até cobra que tá embaixo da terra. Dizem que se essa cobra que tá embaixo da terra, que vai da Basílica a Sé, levantar, toda a Belém vem abaixo. Mas hoje eu vim te contar uma história um pouco diferente de cobra, talvez tu já tenha até ouvido falar. Até porque essa história que eu vou te contar, ela fala da origem dos nossos dias e noites. Numa tribo indígena remota, lá nos tempos ancestrais na Amazônia, existia uma tribo em que não tinha noite. E existia o segredo do pajé para pegar a noite. O pajé guardava esse segredo esperando 3 guerreiros e que ele escolhesse, que fosse escolhido pelo deus Tupã para abrir a cobra ao meio e pegar a noite que estava dentro dela. Só que, sumando essa história, ela vai ficar melhor ainda. Não era qualquer cobra, era a boitatá. Aquela cobra que tem os olhos de fogo, que ela incendeia e ilumina tudo ao redor dela. A minha avó conta, sabe, que o pajé um dia acordou e ouviu um choro de 3 crianças nascendo. A partir daquele choro, o pajé já sabia que aquelas crianças tinham sido escolhidas pelo deus Tupã para fazer a missão de trazer a noite para a tribo que não tinha noite. Quando esses jovens foram crescendo, o pajé da tribo foi ensinando eles as práticas da caça, foram ensinando eles a serem guerreiros fortes e destemidos. Um certo dia, chegou o dia deles completarem a missão deles na mata e trazerem a noite para se juntar ao dia. Destemidos e sabendo o que eles iam fazer, eles foram até o rio onde a boitatá se encontrava. Chegando ali no rio, na beira do rio, a boitatá, que sabe tudo o que anda sobre si, sobre a terra, submergiu como uma cobra gigantesca com os olhos de fogo e ateou fogo em todos eles tentando pegar. Só que como eles eram muito ágeis, começaram a pular de árvore em árvore, a correr, a se proteger, a se esquivar do fogo da cobra.
Um deles, o mais velho, pulou na costa da cobra e empurralou uma flecha. Os outros dois correram para a barriga e conseguiram amarrar a cobra com um grande cipó, o cipó sagrado do pajé, encantado com ervas. Amarrando essa cobra, eles conseguiram abrir a cobra, tirar de dentro dela um vaso sagrado que guardava a noite. Só que o pajé disse: tragam um vaso para mim abrir aqui na aldeia. Não deixe a curiosidade matar vocês antes, porque se vocês abrirem o vaso antes de chegar na aldeia, a cobra pode acordar e pode pegar vocês. E aí vocês vão morar dentro da cobra para toda a vida e nunca mais vão sair. Os guerreiros pegaram o vaso e no meio do caminho, um deles disse: vamos abrir para ver como é a noite? O outro disse: não, tu é doido? Como é que a gente vai chegar lá na tribo com isso aberto? O pajé disse que é para levar isso para a tribo. Não é para abrir aqui. Não, vamos abrir só um pouquinho. Aí o outro que queria abrir, o terceiro já disse: bora abrir só um pouquinho só para ver como é. Nisso que eles abriram um pouquinho, a noite desembestou, saiu tudo, ficou escuro. Ninguém sabia na tribo como reagir à noite, era a primeira vez que eles tinham contado. Daí a cobra enfurecida acordou e começou a capturar, começou a percorrer a mata em busca de capturar, em busca de pegar os índios guerreiros. Só que ela não conseguiu, porque o pajé na hora veio com a sua força e sabedoria e emanou uma energia, um poder que dizimou a cobra e levou ela de volta para o rio dela. Isso fez com que os índios guerreiros fossem castigados. E o pajé, enfim, conseguiu ter a noite para si. E através da sua magia, conseguiu separar a noite do dia. De dia, eles caçavam, trabalhavam e produziam. De noite, faziam as suas celebrações, seus casamentos e a conexão com o divino. Foi assim que a noite nasceu. Foi assim que a noite encontrou o dia, através de 3 guerreiros valentes, e quase que eles são pegos pela teimosia que eles fizeram. Ao invés de ter ouvido o pajé, não. Eles abriram, foram afoitos demais e abriram o vaso que não era para abrir. Mas mesmo assim, depois do castigo, eles também puderam conhecer a noite que nunca tinham visto. E essa é a história da noite dentro do Boitatá. História que aconteceu, hein? Lenda, história, fantasia. Eu te pergunto, tu acredita? Eu acredito, porque aconteceu. Fica lá com o professor que daqui a pouco eu volto para contar mais uma história para ti. Olha só quantas lendas e histórias maravilhosas ouvimos até aqui. O Manduca tem muitas histórias para contar e não, esse não é o fim. Antes da gente terminar, vocês também vão ficar com mais uma história. Mas agora eu preciso falar de uma coisa muito importante. Nós, amazônidas, paraenses, e a nossa juventude, e vocês que são aí crianças que estão tendo a oportunidade de ver esse vídeo, eu quero que vocês prestem atenção nesse momento. Eu vou falar de valorização. Valorização das nossas lendas, dos nossos mitos, das histórias dos nossos antepassados. Percebam que essas narrativas fantásticas, elas nos foram passadas de geração para geração. Olha lá os nossos ancestrais, lá no passado, construindo essas histórias a fim de nos ensinar algo, de nos transportar a um mundo em que os nossos olhos aparentemente não veem. Sim, a importância de preservar as lendas e a oralidade. De que maneira eu posso fazer isso? Primeiro ponto é não deturpar a história original. É sempre importante nos voltarmos para a história original. Óbvio que a língua, assim como a literatura, assim como qualquer outro tipo de arte que evolui, ela vai passar por transformações, isso é fato.
Porém, nós não podemos esquecer a gênese, o que originou aquela história. É o que faz com que a gente deixe cada vez mais aquele texto original. Por mais que a gente coloque, enfim, outras ideias, outras propostas que agreguem, mas não que deturpem, não que destruam com aquilo que os nossos ancestrais criaram. Uma outra forma também de preservar essa oralidade e as nossas lendas é você, amiguinho, amiguinha, você contar para o seu avô, contar para o seu amigo uma história de uma lenda que você ouviu, até mesmo aqui com Manduca, sabe? Passar mesmo de um para o outro, passar para os mais novos e ouvir também dos mais velhos o que é que eles têm para contar. Bom, hoje nós vamos terminar esse vídeo aqui com o Manduca contando mais uma história pra gente. Mas antes de me despedir de vocês, eu vou lançar aquele desafio que eu sempre estou lançando aqui para vocês. E dessa vez, esse desafio consiste em você ouvir uma história, pedir para o seu avô, ou para a sua mãe, ou para a sua avó, ou para o seu pai, lhe contar uma lenda, lhe contar alguma coisa que aconteceu com ele ou com ela mesma, alguma situação em que apareceu uma matinta, em que apareceu um boto, em que ela viu um curupira, ou mesmo um porco se transformar em homem ou vice-versa. Vai, conta aí, diz pra ela te contar e escreve pra mim, tudo bonitinho aí, e depois lê para todo mundo que você puder ler, para os seus professores, para os seus amigos. O importante é registrar e perpetuar as lendas. Eu fico aqui, é uma honra estar aqui com vocês de novo, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um programa O Liberal na Escola e para encerrar eu vou deixar o Manduca aí contando uma história para vocês. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo mesmo que vocês puderem. Deixar aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse tema que eu trouxe hoje para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Não saiam daí que tem mais lenda, hein? Manda ver, Manduca! Ei, a aula acabou, mas eu vou contar uma história, a última para vocês. Dessa daí, todo mundo aqui já ouviu falar. Mas olha, essa história não foi minha avó que me contou não, nem meu tio, nem ninguém. Essa história quem viveu foi eu. E eu vou contar pra ti agora. Olha, eu acredito muito nessas coisas, né? Só que eu não acreditava que tinha ser dentro da cidade. Só que a gente não pode esquecer que por mais que seja cidade, tenha carro, prédio, continua sendo a Amazônia. Se tem uma biboquinha de rio bem ali, tem encantaria. Se tem um pouquinho de mata ali, tem encantaria. E como tudo isso daqui é Amazônia, para os encantados não tem dessa de ser mato não, é o lugar deles, eles vão estar. Só que eu não tinha essa ideia, não pensava desse jeito. Pensava que o curupira ficava lá na mata dele. Pensava que a matinta ficava ali. E falando em matinta, é sobre ela que eu vou contar hoje. Eu pensava que a matinta ficava dentro da mata, numa casinha de cabana. Só que não, a matinta também veio pra cidade. E sabe onde ela tava? Lá na pedreira. Ela tava lá na pedreira. Todo mundo ali naquele redor da pedreira diz que ouvia a certa hora da noite um assovio. Um assovio estridente, muito alto. Vocês sabem, né? A matinta pereira, ela pode ter duas formas. A de velha e a de pássaro. Quando ela tá de velha, ela geralmente bate lá na tua porta e ela vai te pedir café. Tem café? Tu diz, tem, vou deixar na janela. Tu deixa o café na janela junto com um fumozinho. Um negócio de um tabaquinho lá pra ela. Mas não vai contrariar a matinta, porque se tu contrariar a matinta, tu vai pegar uma febre de 40 graus e uma peia muito da sua sucesso. Vai nadar a matinta pra te ver. E a forma dela de pássaro é uma coruja, que diz que traz a mensagem da morte, quando passa rasgando em cima da nossa casa. Tu precisa ver. Agora eu vou te contar a história que aconteceu comigo. De uma dessas noitadas que eu vim aqui pra cidade, eu desembestei logo por Melody, né? Fui conhecer o de Melody, as aparelhagens, fui pra ali, fui pra cá.
Me cantei com mais gatinha aqui, me cantei com mais gatinha ali. Mas voltava pra minha casa lá, a casa da minha tia, e ficava lá. Eu dormia com a janela aberta. Por quê? Porque não tinha ventilador e o Carapanã tu sabe como é, né? Tem que entrar pelo menos no negócio de um vento pra amenizar os Carapanã. Rapaz, daqui a pouco eu tô voltando numa festa, começo a escutar assovio. Começo a escutar assovio, olhar pra trás, olhar pra frente, olhar pro lado, não vem ninguém. E começo a escutar o assovio ficar mais perto, e eu começo a apressar o passo e olhar pro lado, não vi ninguém. Daqui a pouco passa um pássaro na minha frente. Eu não consigo ver o que era, se era uma coruja, se era um corvo, se era um urubu, não conseguia ver. Tava tudo escuro, era de noite. Lá eu me benzi, minha Nossa Senhora de Nazaré, me protejam de onda. Daqui a pouco o pássaro passa de novo atrás de mim. Apressei o passo. Apressei o passo. Cheguei na casa da minha tia, corri pro meu quarto, me embrulhei dos pés à cabeça. Todo me tremendo de medo. Ai meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco, do nada, materializou uma mulher na janela. Menino, tamanho, altas horas da noite, a véia não pergunta se tem café. Lá eu todo me tremendo, dizendo, tem, peraí que eu vou buscar. Peraí que eu vou buscar esse café. Corri pra cozinha, vi pro café, roubei um cigarro lá do meu tio e botei na janela. Lá ela foi embora. No outro dia, todo mundo começou a comentar na vila. Ai, a Matinta passou por aqui pela pedreira ontem. E eu disse, eu vi, ela pediu café lá pra mim. Só que tem uma menina lá do lado da casa da minha tia que ela não acredita nessas coisas, vive nesse negócio do zap, tá mais antenada nisso daí. Não presta atenção no que tem de encantaria aqui por perto, né? Rapaz, quando foi no outro dia, depois desse dia que a Matinta apareceu, ouvi só os gritos da menina chorando. Adivinha o que aconteceu? Ela não deu café nem tabaco, pegou uma peia da Matinta, deu febre, a Matinta deu uma peia nela com galho de cipó roxo. Essa menina ficou com febre, teve que ir lá um curandeiro para tirar um encosto da Matinta dela. E quase que ela pega a sina da Matinta, porque tu sabe como é a sina da Matinta, né? Quando ela tá pra morrer, ela grita, quem quer? Quem quer? Se tu disser, eu quero, tu pegar a sina da Matinta e tu virar a Matinta pra sempre. Nessa transmutação entre gente e bicho. Mulher e pássaro, homem e pássaro. Matinta, apesar de ser um nome feminino, não é só mulher, não. Se tu disser, eu quero, sendo homem, tu virar Matinta também. Por isso, fiquem atentos aí. Porque a Matinta, ela não tá só na mata, não. Ela tá na cidade também. E ela guarda as encruzilhadas. Ela guarda também aquele pouquinho de mata. Ela guarda os feitiços e as encantarias primárias das bruxas da Amazônia. A Matinta é uma grande bruxa da Amazônia. E eu te falo, se ela te pedir café e tabaco, não esquece de deixar lá pra ela. Sabe por quê, Sumano? Porque a P é certa. E essa foi mais uma história minha do Manduca. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por ter ouvido todas essas histórias minhas que eu ainda tenho muita história pra contar, tu tá por fora. Eu tenho muita história pra contar do meu tio, da minha avó, de todos os lugares onde eu já andei no interior, das pescarias que eu faço. E foi muito legal contar essas histórias aqui pra vocês. Quem sabe eu não volto mais no próximo vídeo, hein? Até logo, até a próxima. E olha, cuidado com o curupira, cuidado com a Matinta, viu? Presta bem atenção nessas histórias que eu contei pra vocês aí. Fica ligado. Tchau, Sumane, até a próxima.